Meus irmãos, convido-os para abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 25 até o 28. A vinda do Filho do Homem. Lucas 21, de 25 a 28. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Bondoso Deus, nos colocamos ante a Tua santa e augusta presença, com a nossa fragilidade, para que o Senhor, conforme promessa da Tua palavra, de que a fé vem pelo ouvir e ouvir da Tua santa palavra, o Senhor venha nos fortalecer, ó Deus. Nós não sabemos falar como convém falar, e muitas vezes nossos ouvidos estão premidos, Senhor Deus, por outros sons, e não ouvo direito a Tua palavra, mas nesse momento eu peço que o Senhor fale, Senhor Deus, aos nossos corações, e abra os nossos ouvidos com o Teu poder, para que possamos refletir sobre as verdades que o Senhor quer nos dizer nesta noite. Abençoa, Senhor Deus, o Teu povo que aqui está. Traga paz, alegria, esperança. Fortaleça a fé, Senhor Deus, de cada um. É o que eu oro, peço, Senhor Deus, reconhecendo os nossos pecados, nós oramos e pedimos perdão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós cantamos o hino 21, ao Deus de Abrão louvai, que na última estrofe nos diz assim: meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Meus irmãos, a pandemia, com todos os seus efeitos desastrosos que ainda acontecem, tem na vida dos crentes dado efeitos positivos. Não vou generalizar, mas pelo menos as pessoas que eu tenho visto e tenho contato têm despertado para o que nós chamamos de sinais da segunda vinda de Cristo. E por outro lado, tem também levado aos crentes a analisar a sua vida espiritual, a refletir sobre a sua condição espiritual e levados a uma consagração maior. Lembrando que a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sinais como maremotos, tsunamis, perseguição implacáveis de cristãos, guerras, terrorismo, pais se levantando contra filhos, filhos contra pais, fome, miséria, tem acontecido no mundo. E Jesus aqui está fazendo o seu famoso sermão profético.
é mais completo lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, onde ele prevê primeiramente a destruição do templo e de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 pelos romanos, e por extensão também ele está anunciando os sinais que precederão ou que precedem a segunda vinda do Senhor Jesus. De um modo geral, o que podemos aprender desse texto? Primeiro, que nós podemos auferir aqui, se fôssemos colocar um tema, que seria: o dia está chegando. O dia está chegando. O dia está chegando e o texto então nos leva a digerir, digamos assim, com discernimento, os sinais que se nos apresentam. Com discernimento. O texto no versículo 28 diz: ora, ao começarem estas coisas a suceder. Que coisas são essas? Fomes, guerras, com outros conflitos armados, conflitos pessoais, conflitos familiares, pandemias, pecado crescente que estamos vendo, terremotos, perseguições e tantos outros sinais que anunciam a vinda de Jesus. Mas o que nós precisamos discernir é que, e entender que esses sinais não são de agora. Desde quando acontecem esses sinais? O que são os últimos dias na Bíblia? Quando a Bíblia se refere aos últimos dias, lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 3, está escrito assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Mas desde quando há escarnecedores? Desde quando existem escarnecedores escarnecendo da fé cristã? Na primeira carta de João, no capítulo 2, 18, também está escrito: filhinhos, presta atenção nessa palavra de João, filhinhos, já é a última hora. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Isso foi o apóstolo João, há 2000 anos atrás, dizendo que já estávamos vivendo a última hora, que aquela igreja está vivendo a última hora. E no livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, começa assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Ao começarem estas coisas a acontecer, estas coisas, irmãos, citadas aqui pelas profecias, já acontece e tem acontecido desde a ressurreição de Jesus. Então nós precisamos entender que esses últimos dias, última hora, é a partir da ressurreição de Jesus até a sua segunda vinda. Só para os irmãos terem uma ideia, aquelas igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas ali do Apocalipse, todas elas foram destruídas por terremotos logo lá do primeiro século, e hoje não existem mais, a não ser ruínas. O maior terremoto aconteceu na China em século XVI, por aí. E tem acontecido. De repente a gente levanta e ouve o jornal e houve um terremoto. Graças a Deus, nós aqui no Brasil temos sido beneficiados por não ter esse tipo de coisa.
pelo menos até agora. Então, expressões, uma vez que acontecem sinais como a pandemia, por exemplo, nós começamos a ouvir expressões, olha, Jesus está às portas, Jesus está voltando. Isso aí, tem até profetas aí que dizem aí, e colocam no WhatsApp, etc., e que a coisa vai acontecer a qualquer momento. Outros dizem assim, já estão afinando e as trombetas lá no céu. Meus irmãos, isso não é bíblico, né? O que o dia está chegando, nós sabemos que a cada dia que passa nós estamos mais perto da volta de Jesus, é claro. Mas nós não podemos dizer e querer caracterizar épocas ou datas que o Senhor Deus reservou pela sua exclusiva autoridade. Épocas ou datas. O que nós podemos dizer é que a cada dia que passa nós estamos mais perto do nosso encontro com Deus, que vai acontecer ou pela morte ou pela sua segunda vinda. E é claro que a qualquer momento ele pode voltar. O que nós não podemos é estabelecer datas ou épocas, diz a Bíblia. A própria Bíblia diz isso. Tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Foi isso que Jesus disse aos discípulos, quando os discípulos lhe perguntaram quando sucederão essas coisas. E Jesus disse, não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Portanto, o que nós precisamos então é discernir os tempos, sim. Analisar os tempos, saber que isso são profecias bíblicas que estão se cumprindo. Mas não ficar ansiosos com respeito a esse assunto. Vamos continuar, porque desde aquela época, todas essas coisas citadas aqui estão acontecendo e vão acontecer. E pelo poder da comunicação, nós somos levados a ver com mais rapidez, a ouvir com mais rapidez tudo isso que está acontecendo pelo mundo afora. Sim, nós temos que ver os sinais e discernir. Mas o que isso significa para nós, como povo de Deus, frente a todos esses sinais que acontecem? Então vamos ver aqui também as atitudes do cristão frente a esses sinais. Ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça. O que isso quer dizer, né? Na verdade, nós precisamos entender, aliás, é interessante pensar e analisar que lá em Oséias 6:3, Oséias capítulo 6, versículo 3, diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva a sua vinda é certa. E está se referindo aqui, eu creio que em um momento a primeira vinda, mas muito mais a segunda vinda, segundo alguns analistas, falando sobre a segunda vinda de Jesus antes da primeira. Prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva a sua vinda é certa. E é por isso que nós devemos exultar. Ao contrário de ficar amedrontado com todas as coisas que estão acontecendo à nossa volta, o texto está pedindo para que nós nos alegremos. Agora, não nos alegrar com a desgraça alheia, ou com a desgraça que está à nossa volta, ou com nos alegrar como assim. Não. Essa alegria aqui é aquela confiança, aquela fé, aquela esperança de que um dia Jesus vai voltar e acabar com isso. Então vamos manter a nossa fé, vamos alimentar a nossa esperança, isso é exultar. Segundo, o texto diz aqui
nós devemos erguer a cabeça. Ou seja, para quê, né, erguer a cabeça? Primeiro, para saber que o que Deus está fazendo, porque nós sabemos, e isso é repetido dioturnamente nesse púlpito, de que Deus é soberano. É a nossa doutrina principal da Bíblia, dentro daquilo que nós entendemos teologicamente, de que a maior de todas as doutrinas, a principal doutrina da reformada é a soberania de Deus, e dela partem as outras doutrinas. Nós sabemos, portanto, que Deus é soberano, é Ele que dirige a história, é Ele que inclina o coração dos reis, dos governantes. Deus está atrás da história, Deus está movendo a história. Portanto, quando nós erguemos a nossa cabeça, é para entender e para pensar, para saber, para discernir que Deus é o Deus da história, que Ele está movendo a história. Segundo, nós devemos erguer a cabeça para ver que os campos branquejam para a ceifa. E como igreja, como crente de per si, ou a igreja como todo, lembrar que nós temos um dever, uma missão da igreja, que é a missão de evangelizar o mundo. Também nós devemos erguer a cabeça para saber que o nosso socorro vem do Senhor, e segundo a sua vontade, Ele intervém em nossa vida. Eleva os olhos para os montes, quando estamos passando pelas nossas lutas, nossas dificuldades, que todos nós estamos sujeitos. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121, 1. Certo escritor se refere aos mártires dos primeiros dias do cristianismo, aqueles que iam para a arena serem estraçalhados pelas feras ou pelas chamas. Eles iam para o seu cadafalso, o seu momento triste de morte, com as cabeças erguidas. Os mártires iam com as cabeças erguidas. Portanto, o que nos pede então como igreja? Quando vendo sinais acontecendo, tudo acontecendo à nossa volta. Primeiro, na verdade, vigilância. Lá no Evangelho de Mateus, porque isso aqui que está registrado em Lucas faz parte do sermão profético de Cristo, registrado em todo a sua extensão, o seu conteúdo, lá no capítulo 24 de Mateus. Lá fala sobre a palavra das 10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias. As 5 prudentes estavam lá levando o azeite consigo até de reserva. As nécias não estavam nem aí, estavam empurrando o cristianismo dela com a barriga, se me permite a expressão. Não estava, eram indolentes. As outras não, eram vivas, cheias do Espírito Santo. Estavam vigilantes para a volta do noivo. A qualquer momento o noivo venha. A noite está avançando e a qualquer momento ele pode aparecer. E elas estavam então abastecidas, não é? Vigilância. Aqui mesmo no nosso capítulo que lemos, logo o texto depois fala sobre vigilância, na parábola da figueira. A parábola dos talentos significa, que está também nesse contexto, significa que, ou nos mostra, quando Deus dá um talento ou um dom a cada um de nós, se nós seremos úteis ou inúteis, se seremos fiéis ou infiéis com aquilo que Deus nos dá. Então estes sinais todos nos mostram que a cada dia que passa a segunda vinda de Jesus está próxima mesmo. Mas esses sinais
não nos deve levar ao desespero, à ansiedade, a especular sobre a data da volta de Jesus, essas coisas, aos tempos ou épocas. Deve nos levar a sermos diligentes em nossa vida cristã. Esses sinais nos mostram que devemos viver, sim, numa atmosfera da segunda vinda, mas com os pés no chão. Com os pés no chão, fazendo o que temos que fazer, a nossa missão aqui, aquilo que Deus colocou para fazer, sua vida profissional, cada um fazendo o que Deus colocou para fazer, mas sempre também olhando para o alto, para o autor e consumador de nossa fé. E por fim, irmãos, esse dia será um dia de redenção. O texto diz assim: porque a vossa redenção se aproxima. Ora, ao começar essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. No capítulo 13 de Romanos, o apóstolo Paulo nos diz assim, a partir dois versículos, versículos 11 e 12, diz assim: e digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, discernir o tempo. Já é hora, aquela hora, naquele momento, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. E ele acrescenta: vai alta noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. E ele começa o versículo 13 dizendo: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícia e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Lendo mais dois versículos seguintes, né? Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Portanto, na expressão do apóstolo, o dia vai amanhecer, nós estamos vivendo uma noite, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. E estamos aí, a noite avançando, e o dia está se aproximando. E aqui nos mostra que esse dia será de redenção. Redenção de quê? Redenção do sofrimento que nós passamos, todos estamos lutando, todo mundo que está aqui luta diariamente, é trabalho, é isso, é aquilo, as lutas, às vezes alguns conflitos, o luto, a morte de entes queridos, a tristeza, as doenças, as dores. E Apocalipse 21:4 nos diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor. Redenção, libertação do poder do pecado em si. Porque no céu não pode habitar o pecado, não entra ninguém que não for justificado por Jesus. A parábola das bodas já não mostra isso. Um cidadão tentou entrar lá com outras vestes que não era da justificação, e o rei mandou expulsar ele daquele local. Portanto, o que o apóstolo Paulo nos mostra é que é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. É outro ambiente, é outro corpo, é algo com elementos que vai nos fazer viver a eternidade toda com Deus, como está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 53. Agora será um dia especialíssimo, né? Quando
A gente não sabe expressar a grandeza desse dia, quando os céus vão se abrir e de uma forma miraculosa que só Deus sabe, a humanidade toda vai ver Jesus vindo, seguido por anjos e por aqueles que já morreram, seus filhos, seus servos, que vêm ao encontro dos seus corpos, ao novo corpo incorruptível. Mas será um dia de vitória final, porque lá em Apocalipse 12:12 diz que o próprio Satanás sabe que o seu dia está chegando, e é por isso que ele está aí tentando de todas as formas tentar levar as pessoas, tirar as pessoas da fé cristã e cegando a mente de milhares de pessoas para não entender o Evangelho e não crer no Evangelho. Isso é que é o mais triste. Mas é dia também de nós vermos o Senhor, estarmos com Ele frente a frente, vê-lo como Ele é, na sua glória, no seu esplendor. Mas também, irmão, será dia de galardão, dia de receber a coroa da justiça, dia de ter recompensa. Lá capítulo 2 de Apocalipse, versículos 7, 11 e 17, fala: ao vencedor dar-lhe-ei a árvore de se alimentar na árvore da vida. Ao vencedor ele vai passar e vencer a segunda morte. Ao vencedor ele receberá o maná escondido. Ao vencedor ele vai ter autoridade sobre as nações. O galardão. Então, terminando, o que se espera da igreja ao ver estes sinais acontecendo? Discernimento dos tempos, vigilância e santidade. Mas podemos sempre orar e dizer, como muitos têm feito: Maranata, vem, Senhor Jesus. Nesse espírito, visando o fortalecimento da fé, nós vamos participar da mesa do Senhor. Amém.